Depois dos 30, muita gente acorda com uma sensação estranha, difícil até de explicar. Não é exatamente tristeza e não é exatamente fracasso. É como se existisse um relógio invisível marcando o tempo da sua vida e você tivesse a impressão de que está atrasado. Como se, em algum ponto, você tivesse perdido o timing. Como se já devesse estar em outro lugar, emocionalmente, financeiramente e profissionalmente. E não está. Existe uma regra silenciosa que ninguém nunca sentou com você para explicar, mas todo mundo parece seguir. Uma regra que diz que, se até certa idade você não chegou lá, então tem alguma coisa de errado com você. E o mais cruel dessa regra é que ela não vem só de fora, ela não vem só da família, da sociedade ou das expectativas alheias. Ela vem de dentro, da comparação diária, da pressão invisível, da ideia de que sucesso tem prazo de validade. Mas e se o problema não for onde você está agora? E se o problema for o critério que você aprendeu a usar para julgar a própria vida? Por que tanta gente só começa a se sentir fracassada justamente depois dos 30? De onde vem essa sensação de atraso que aparece quando, teoricamente, você deveria estar mais maduro? E será que isso é mesmo fracasso? Ou o começo de algo que quase ninguém te contou? Se você tem mais de 30 anos e carrega essa sensação silenciosa de que falhou, eu quero que você escute isso com atenção. Porque talvez o problema não seja a sua vida. Talvez o problema seja a régua que você está usando para medir ela. Em algum momento, depois dos 30, parece que uma chave vira dentro da gente. Você começa a olhar mais para os lados, olhar mais para trás e principalmente olhar mais para si mesmo com muito mais dureza. Você vê pessoas da sua idade aparentemente resolvidas. Gente que já tem casa, gente que já tem carreira, gente que parece saber exatamente o que está fazendo da vida. E aí você olha para você e sente que ficou para trás. Talvez venha aquele pensamento automático. Era para eu estar melhor, era para eu ter chegado mais longe. Alguma coisa deu errado comigo. E isso dói. Dói porque não é sobre dinheiro ou profissão. É sobre identidade, é sobre valor, é sobre sentir, no fundo, que você falhou como adulto. Mas deixa eu te dizer algo que quase ninguém tem coragem de falar em voz alta. Essa sensação de fracasso não nasce da realidade, ela nasce da comparação. Você não está comparando a sua vida real com a vida real dos outros. Você está comparando os seus bastidores com o palco editado de todo mundo. Você vê recortes, resultados, conquistas finais, você não vê as dúvidas, não vê as noites em claro, não vê as escolhas erradas, não vê as crises silenciosas que ninguém posta. E mesmo assim, você pega tudo isso e usa como régua para medir a sua própria vida. Só que essa régua está quebrada. A internet te ensinou de forma sutil e constante que sucesso tem prazo, que existe uma linha invisível dizendo: se até tal idade você não chegou lá, acabou. Só que isso é uma mentira perigosa. A verdade é que a maioria das pessoas não descobre quem é aos 20. Aos 20, quase todo mundo está tentando sobreviver, tentando agradar, tentando corresponder, tentando não decepcionar ninguém. Você passa os seus 20 anos tentando ser quem esperam que você seja, tentando se encaixar, tentando fazer o que parece certo. E só depois dos 30 você começa de verdade a se perguntar: o que eu quero? O que faz sentido para mim? Que tipo de vida eu quero sustentar? Não só exibir. Então talvez você não esteja atrasado, talvez você só esteja acordando. Existe uma diferença enorme entre tempo perdido e tempo de formação. O que hoje parece erro, decisão ruim, caminho errado, muitas vezes é exatamente o que construiu o repertório que você vai usar depois. Nenhuma história forte nasce de uma vida perfeita. Ela nasce de conflito, de frustração, de recomeço. Mas quando você olha para trás com vergonha, você transforma o aprendizado em peso. Você começa a carregar a sua própria história como se ela fosse prova de fracasso, quando na verdade ela é prova de resistência. Outra coisa que quase ninguém fala: depois dos 30, o jogo muda. Antes, a vida te empurra. Você vai fazendo o que dá, aceitando oportunidades,
seguindo o fluxo. Depois a vida para e pergunta. Pergunta o que você quer, pergunta o que faz sentido, pergunta se esse caminho ainda é seu. E é exatamente aqui que muita gente se perde, porque escolher dói. Escolher significa assumir responsabilidade. Significa admitir que talvez você tenha seguido caminhos que não eram seus, que talvez você tenha perseguido sonhos herdados, expectativas emprestadas, metas que nunca foram realmente suas. E admitir isso dá medo. Então é mais fácil chamar de fracasso, é mais fácil dizer que já era, é mais fácil se colocar como vítima do tempo. Mas deixa eu ser direto com você agora. Fracasso não é estar onde você está. Fracasso não é ganhar menos do que você imaginou. Fracasso não é mudar de rota. Fracasso não é recomeçar do zero. Fracasso é desistir de escolher. Fracasso é viver no automático, só para não ter que encarar a pergunta mais difícil de todas. O que eu realmente quero construir daqui para frente? Então essa pergunta ainda te incomoda? Você ainda está no jogo. Talvez você não precise de uma virada radical. Talvez você precise de honestidade. Honestidade para admitir que alguns sonhos não eram seus, que algumas metas foram herdadas, que muita pressão que você sente não vem de dentro, vem de fora. Você não fracassou porque não chegou aonde disseram que você deveria chegar. Você só chegou num ponto onde não dá mais para viver a vida que não faz sentido. E isso, apesar de assustador, é um sinal de maturidade. Depois dos 30, a vida não te cobra velocidade, ela te cobra direção. Não é sobre correr mais, é sobre parar de correr para o lugar errado. Talvez o que esteja faltando não seja mais esforço, mas mais clareza. Clareza sobre o que é sucesso para você. Clareza sobre o tipo de vida que você quer sustentar, não só mostrar. Clareza sobre o que merece a sua energia e o que não merece mais. E sim, pode ser que você tenha que abrir mão de algumas coisas. Pode ser que você tenha que recomeçar em partes. Pode ser que você tenha que desapegar de versões antigas de si mesmo que não funcionaram. Mas isso não é fracasso, isso é construção consciente. No fim das contas, talvez você não tenha fracassado. Talvez você esteja exatamente no momento em que a vida para de te empurrar e começa a te perguntar com calma e firmeza. Agora que você sabe mais de si mesmo, o que vai escolher fazer? Se essa pergunta ainda te inquieta, é porque você ainda se importa. E quem se importa ainda não terminou a própria história.